Vida no Campo, capítulo 7. Guiado pela providência divina. Conforme Deus abre o caminho. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Os pais devem procurar um lugar agradável, segundo permitam seus recursos. Embora a casa seja pequena, deve contudo haver um pedaço de terra ligado com ela que possa ser cultivado. Deus ajudará seu povo. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde possam ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos, que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica à vital corrente sanguínea que flui através das veias. Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. Para ajudar a abrir o caminho. Conforme o tempo avança, cada vez mais nosso povo terá de sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades conforme diante deles se abre o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Conselhos e admoestações para os que antecipam a saída das cidades. Vossa carta me diz, meu irmão, que há muitas pessoas que estão profundamente entusiasmadas no sentido de se mudarem de Battle Creek. Há necessidade, grande necessidade de esse trabalho ser feito, e agora. Aqueles que têm sentido finalmente que se devem mudar, não o façam às pressas, com agitação, de maneira precipitada, ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Cuidai de que não haja movimentos precipitados em atenção ao conselho de se mudarem de Battle Creek. Não façais coisa alguma sem buscar sabedoria de Deus, que promete dar liberalmente a todo aquele que a pede, e o não lança em rosto. Tudo o que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, e então deixar os que estão convictos quanto ao dever de mudarem-se, sob a direção divina, de coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a Deus. Fico perturbado quando considero que até pode haver alguns de nossos professores que necessitem ser mais equilibrados e de são juízo. Aos mensageiros que levam a mensagem de misericórdia ao nosso mundo e em quem o povo confia, serão feitos apelos pedindo conselho. Grande cuidado devem ter esses homens que não têm uma genuína experiência na vida prática e que correm o perigo de dar conselhos sem saber o que esses conselhos poderão levar outros a fazer. O dom de aconselhar. Certos homens podem ver claramente as questões, tendo habilidade em aconselhar. Isso é um dom de Deus. Nos momentos em que a causa de Deus necessita de uma palavra, de maneira correta, solene e sólida, eles podem falar palavras que levam mentes perplexas e em trevas a verem como em um rápido lampejo de luz do sol o rumo que devem seguir, no problema que os enchera de perplexidade e lhes confundira a mente num estudo que levara semanas e meses. Há um esclarecimento, um aclaramento do caminho que diante dele está, e o Senhor deixa a sua luz penetrar, e eles veem que suas orações são respondidas, que seu caminho se torna claro. Mas pode ser dado algum conselho precipitado, tão somente sair de Battle Creek, nada havendo, não obstante, claramente definido quanto à melhora obtida no progresso espiritual para si ou para os outros ao assim fazer. Considerar cuidadosamente cada mudança. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados, tudo pesado. A todo homem é dada a sua obra segundo a sua variada aptidão,
Então não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto confiando humildemente em Deus. Pode haver indivíduos que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus com todo o cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. A necessidade de planos bem dirigidos. Dirijo algumas palavras à igreja de Battle Creek, para que se mudem segundo o conselho de Deus. Há necessidade de vos mudardes, muitos dos de Battle Creek, e também é necessário que tenhais planos bem definidos quanto ao que haveis de fazer quando sairdes de Battle Creek. Não saiais à pressa, sem saberdes o que estáis fazendo. Quem nos dera generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus. Há perigo em cada nova experiência. Vi que há perigo em cada nova fase de experiência na igreja, porque alguns ouvem coisas como um espírito tão forte. Embora alguns professores sejam fortes e eficientes no ensino no ramo das doutrinas bíblicas, nem todos eles são homens que têm conhecimento da vida prática e possam aconselhar mentes perplexas com certeza e segurança. Não discernem a situação embaraçosa que certamente sobrevirá a cada família que faça uma mudança. Portanto, sejam todos cuidadosos quanto ao que dizem. Se não sabem qual é a vontade de Deus em algum assunto, nunca falem segundo imaginem ou supõem. Se não sabem uma coisa definida, digam-no e deixem a pessoa fiar-se inteiramente em Deus. Façam-se muitas orações, até mesmo com jejum, para que ninguém se mude nas trevas, mas na luz, como Deus está na luz. Agir cautelosamente. Nada se faça de maneira desordenada para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que por falta de equilibrada moderação, da devida contemplação e de sãos princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Haja sábia liderança nessa questão e todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível, que é Deus. Elementos humanos lutarão pelo domínio, e pode ser que se faça uma obra que não tenha a aprovação divina. Rogo agora a toda a alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos, mas busque mais fervorosamente a Deus, aquele que é sábio em conselhos. Submetei todos os vossos caminhos e a vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. O resultado das mudanças apressadas. Caso algumas pessoas se mudem apressadamente fugindo de Battle Creek e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras, que elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles de que maneira alguma deveriam ser desacreditados. Agora, justamente agora, é o tempo em que os perigos dos últimos dias se estão avolumando ao nosso redor, e necessitamos de homens sábios como conselheiros, e não de homens que achem ser seu dever incentivar e criar desordens, e que possivelmente não possam dar um conselho sábio, organizar e cuidar de que cada despertamento tire ordem da confusão, e descanso e paz da obediência à palavra do Senhor. Que cada homem se encontre no seu devido lugar para fazer algum trabalho em favor do Mestre segundo a sua variada capacidade. Como se fará isso? Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus Cristo, que vos comprou com o seu precioso sangue, e de quem sois servos e sois propriedade. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos 29 e 30.
Se cada um for a Jesus com o espírito suscetível de ser ensinado, com o coração contrito, então sua mente estará em condições de ser instruída, de aprender de Jesus e obedecer às suas ordens. Apresentar cada plano diante de Deus. Não podemos ter agora uma fé fraca. Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente, de inatividade. Deve-se usar cada partícula de habilidade e pensar de maneira aguda, calma e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus, com jejum e com coração humilde diante do Senhor Jesus, e entregai vossos caminhos ao Senhor. A promessa segura é: Ele endireitará as tuas veredas. Seus recursos são infinitos. O Santo de Israel, que chama os anjos celestes pelo nome e mantém as estrelas do céu na sua posição, Ele vos tem sob seu cuidado. Gostaria que todos pudessem reconhecer quantas possibilidades e probabilidades há para todos que fazem de Cristo a sua suficiência e sua confiança. A vida que está escondida com Cristo em Deus sempre tem um refúgio. Pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deixo convosco essa questão, pois tenho estado preocupada e perturbada quanto aos perigos que assediam a todos os que estão em Battle Creek, temendo que procedam imprudentemente e deem vantagem ao inimigo. E isso não precisa acontecer, pois se andarmos humildemente com Deus, andaremos seguros. O fim do capítulo 7 do Vida no Campo.